Quem que foi o primeiro Savitar? Pessoal, vamos lá mais uma vez para quem não entendeu ainda. Comece guardando isso em mente primeiramente. Paradoxo de Bootstrap. É um paradoxo que envolve loop infinito, eventos sempre se repetindo por conta e para ele próprio. Imagina você ir agora na sua casa e de repente o seu eu do futuro aparece na sua frente lhe entregando instruções de uma máquina do tempo. Então você pega, começa a construir, demora anos e quando você consegue finalmente construir, você vai ter que voltar para o passado e entregar a mesma instrução que você recebeu do seu eu do futuro, só que agora para o seu eu do passado. Ou seja, agora pro ponto de vista do seu eu do passado, você é o do futuro agora e literalmente você envelheceu da mesma maneira quando você estava no lugar do seu eu do passado e você recebeu um seu eu do futuro. Ou seja, a máquina do tempo, a instrução, ela sempre existiu. Não tem como dizer, é impossível dizer o momento exato do tempo em que ela foi criada, porque não tem um primeiro. Porque você só consegue construir a máquina do tempo graças à instrução que o seu eu do futuro lhe deu, e o seu eu do futuro só conseguiu fazer essa viagem porque ele construiu a máquina do tempo dele, porque quando ele era jovem ele recebeu um dele do futuro também, entregando as instruções para ele, e esse do futuro dele também recebeu. É sobre isso. Não existe um primeiro, está sempre acontecendo para poder continuar acontecendo, como sempre aconteceu. Pode soar meio estranho, mas é o justo sentido do paradoxo. É uma causa e efeito lógica da própria existência. Então, agora aqui em The Flash, Savitar é um resquício do tempo de 2020 e 2021, 4 anos depois da Iris morrer. Em 2020 e 2021, o Flash finalmente possui a bazuca da força de aceleração. Mas antes de usá-lo no Savitar, ele criou vários resquícios do tempo para distrair o Savitar. Só que no processo, o Savitar matou todos os resquícios menos um, ele deixou um vivo de propósito. Enquanto isso, o Barry conseguiu atirar com a bazuca nele, Savitar foi preso na Speed Force, mas agora tinha um resquício do tempo do Barry no time. Savitar foi derrotado, mas o que importa, ele já venceu. Agora tinha um resquício do tempo do Barry no time, com as mesmas lembranças, com as mesmas dores, mesma personalidade, aliás, é o mesmo cara. Porém, como estava tudo acabado por um lado positivo e negativo, eles não tinham o que fazer com o resquício do tempo. Ele não iria viver largado ali no Star Lab junto com o Barry, tá ligado? Tipo, lá na sala lá o cofre do tempo, o Barry de um lado e o resquício do tempo do outro. Os dois caras depressivos ali pra baixo, tá ligado? Não importa se é a mesma pessoa, o Barry não iria conviver com ele e realmente seria até um pouco estranho mesmo. E como o Barry já estava ficando, já estava meio amargo depois da morte da Iris, desde depois da morte dela pra frente, já estava todo mundo do time Flash começando a se afastar. Quase já igual do jeito que a gente veria como está em 2024. Então, não tinha o que fazer com o resquício, tipo, mano, vai caçar o que fazer, você tem super velocidade, se manda daqui, não tem mais nada que a gente possa fazer, a gente não vai voltar no tempo ou fazer alguma outra coisa. Então, essa foi a rejeição do Savitar, todos descartaram ele por um certo lado. Ele só foi a cópia que ajudou e dane-se o resto, ele não é o Barry verdadeiro, ele só é uma cópia mesmo, ele não é uma vida humana não. O que importa é que o Savitar, que eles não sabiam que é o próprio resquício do tempo, o Savitar está preso e o Barry verdadeiro está bem, é isso que importa. Então, essa dor de ter perdido a Iris e essa rejeição por ser uma cópia, por ser um resquício do tempo, é o que vai direcionar ele a ser o Savitar. Logo após isso, os eventos que teoricamente sabemos, eles não são tão verídicos, nós não temos certeza se foi realmente isso. Mas que após isso, o resquício do tempo, que é praticamente o Savitar jovem do que está na armadura e causou todo o caos e está preso na Speed Force, o Savitar começou a manipular o resquício, dizendo uma maneira para ele que havia como essa dor passar, se tornando um deus. Aliás, Deus não sente dor. Depois de tais teóricas ocorrências, o Savitar conseguiu mudar um pouquinho a mente do resquício quebrado. Mas isso tudo não passava de uma distração para o Savitar ser liberto da força de aceleração. Estando em séculos antes de Cristo, já com a fama, os seguidores do Savitar, o resquício iria abrir a Speed Force para todos eles conhecerem finalmente, fisicamente e pessoalmente o Savitar. Ele então faz, e aí ele percebe o plano de fato do Savitar, que era só para trocar de lugar com ele com a Speed Force,
mas na verdade também tinha um propósito. Entretanto, mesmo com o portal sugando ele, o resquício conseguiu resistir e ele começa a brigar com o Savitar ali no passado. Até que chega num ponto onde o Savitar faz a mesma coisa que a gente vê lá no episódio final da terceira temporada, o resquício pula vibrando dentro da armadura, tirando quem estava dentro dela. E quem estava lá dentro era ele próprio, o resquício do tempo quebrado de 2020 e 2021, só que já mais velho, de períodos, linhas do tempo diferentes. Diferente no sentido que ele é mais velho, né? Porque ele viveu a mesma coisa, o Savitar mais velho. Então é uma grande surpresa para o próprio Savitar. Quando ele tira quem tá dentro da armadura, ele finalmente entende tudo. E é por isso que ele também facilmente cede o que ele vai fazer agora. Mesmo que ele perdeu a Iris, tava quebrado, o Savitar mudou a mente dele. Ele poderia ter revirado, tá ligado? Tipo, não vou fazer isso não, cara, tá maluco? Mas ele vendo que é ele próprio, que não teria escapatória, a Speed Force iria sugar ele de alguma maneira, se ele matasse o dele mais velho, ou se ele tentasse resistir, não ia adiantar. Então o Savitar mais velho faz a encenação, que se o dele joga ele e matar ele aqui, o mais velho, ele vai se tornar o Savitar. E é de fato o que ele faz, ele tem que matar, a gente não sabe essa parte da história, por isso que é uma teoria assim, né? Mas é a mais viável, porque não faz sentido, por exemplo, o resquício consegue se tornar o Savitar de alguma maneira, mas ainda existe o Savitar mais velho preso na Speed Force, ou tipo, não faz sentido. Tem que eliminar o mais velho pro mais novo poder ficar nela e fazer toda a história repetidamente de novo. Porque senão teria infinitos mesmo. Tipo, você abre a força de aceleração, só um exército de Savitar. Então não faz sentido isso. Então por isso que ele devidamente tem que matar ou acontecer alguma coisa com o Savitar mais velho. Seguindo então, o resquício jovem e quebrado mata a sua versão mais velha, agora estando com a própria armadura. A força de aceleração começa a sugar, pois não tem ninguém ali, não tem ninguém na prisão para ela ficar estável. Ela suga ele, e aí que ele vai começar a ficar louco, rever os seus sofrimentos, rever a morte da Iris, revendo, lembrando tudo que o Savitar mais velho falou pra ele, manipulou ele, e com certeza alguma coisa ali na Speed Force, não só a prisão, mas influenciou bastante, mudou pequeníssimas coisas nos neurônios dele, porque ele praticamente fica louco mesmo, porque ele tá quebrado, ele tem as lembranças, ele viveu isso, tá ligado? Ele é o Barry, só que descobrindo quem é o Savitar, o que o Savitar faz e que ele agora tá na armadura, ele não pode evitar isso, a Speed Force vai sugar ele vai ficar preso, ninguém vai ouvir ele, tá ligado? Ele vai aceitar, ele vai ceder isso junto com a prisão, mexendo com o cérebro dele, ele lembrando da dor, então automaticamente, de forma triste e automática, ele vai ser o Savitar. Então, enquanto preso na Speed Force, ele vai ter que esperar enquanto a Pedra Filosofal está no mundo físico, esperar até chegar ao século 21 depois de Cristo, onde o Julian Albert é o Alquimia, e aí ele vai ser libertado em 2017, e agora ele vai ser o Savitar mais velho, o resquício do tempo mais velho, o Savitar que vai causar todo o mal agora, a mesma coisa que ele já passou. Ok, eu expliquei o princípio da história, que já tem em vários outros vídeos aqui. Mas então, perceberam o justo bootstrap? Se sim ou não, independente, a gente segue para a pergunta e a lógica resposta. Por que o Savitar quer matar a Iris? Porque o Savitar só nasce com a morte dela em 2017 e a criação dos resquícios do tempo 4 anos depois disso. Então o Savitar mata a Iris para ele poder existir e porque ele também perdeu a Iris. Além de ter perdido a Iris, ele sofreu outras coisas que o Barry verdadeiro não passou. Por isso que ele é diferente, ele é um resquício do tempo. Ele mata a Iris porque ele perdeu a Iris. E para quem ele perdeu a Iris? Pro Savitar. E para quem esse Savitar perdeu a Iris dele? Pro Savitar. Não existe um primeiro, pessoal, vai contra toda a lógica e conceito, sentido do paradoxo. Como que teria um primeiro, tá ligado? Ele não recebeu visão nenhuma do futuro, que a Iris vai morrer, não existe Savitar nenhum, tá ligado? A vida dele tá bem, vida como Flash tá bem, vida pessoal, trabalho tá bem, Iris tá bem, os caras vão se casar, Joe, tá todo mundo bem, aí chega ali, sei lá, 2020, 2023, o cara, mano, tá tudo bem na minha vida, tá maravilhoso, tá perfeito, mas acho que eu vou voltar no tempo aqui, criar um paradoxozão, vou ficar do mal, vou matar a mulher da minha vida que estamos quase aqui engravidando. Acho que vou fazer isso mesmo.
Entende então, pessoal? Não tem lógica, não tem como ter um primeiro sem ele ter passado por isso. O Savitar ser quem ele é e fazer o que ele faz, ele tem que ter passado por algo para ele chegar a ser o que ele é agora. E o que ele passou é o que justamente ele agora, no papel de Savitar, está causando na versão passada de todo mundo. Atormentando o time Flash, matando a Iris, quebrar o Barry, levar a criação dos resquícios, o Savitar nasce, tudo isso para sempre continuar existindo. Porque, vocês perceberam, não é o mesmo Savitar, É o Savitar mais velho, que já passou por tudo, causando as coisas. Nasce ele próprio ali, o resquício do tempo mais jovem. Esse resquício do tempo mais jovem vai tomar o lugar dele. E ele vai se tornar o mais velho e vai acontecer as mesmas coisas. Logo, nesse caso aqui, acho que vocês perceberam já, em outros vídeos faz tempo, ou os que não entenderam e estão entendendo agora. Nesse caso aqui, a armadura e a pedra filosofal é como se fosse a instrução do exemplo que eu falei pra vocês. Não tem um primeiro que cria a armadura. A armadura é o objeto lógico desse bootstrap. É uma armadura, é um objeto que sempre existiu, é sempre a mesma, assim como a pedra. É sempre o resquício do tempo jovem tomando a armadura do dele mais velho, onde esse ele mais velho, quando era o jovem, também tomou a armadura do Savitar mais velho que causou mal pra ele. E esse Savitar mal também, quando ele era o jovem, tomou a armadura do Savitar mais velho que fez mal pra ele. E sempre foi assim, estava sendo sempre assim. E alguns de vocês, ou a maioria, estão cansados de saber que o que assistimos ali foi o ciclo quebrado pelo próprio Savitar. Ele percebeu de uma visão mais clara, mais claramente de tudo isso que estava sempre se repetindo, e ele decidiu tentar mudar. Ele quase conseguiu, mas de fato era 50-50, ganhar ou perder, e ele perdeu, porque é justamente ele causar coisas novas, e esse é o perigo, ele não viveu dessa maneira. Então, ele fazer coisas ele estando como Savitar agora, fazer coisas diferentes, ali atormentando de uma maneira diferente do que ele viveu, sem ele saber qual pode ser o resultado, é justamente o que pode levar a dar tudo errado. Como justamente acontece, ele não viveu que o HR troca de lugar com a Iris. Mas enfim, se quiser entender melhor a parte do paradoxo quebrado, eu já expliquei aqui o loop original, em outros vídeos aqui no canal tem o loop original também, de novo o ciclo quebrado. Eu sou o Futuro Flash, eu sempre vou responder, ajudar vocês com o Savitar, beleza? Eu espero que você finalmente tenha entendido, eu agradeço a sua visualização, não deixe de acompanhar o canal, os shorts, os vídeos longos, se vemos na próxima, muito obrigado e fui!